Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 15 de março. Hoje comemora-se o Dia da Escola e Dia Mundial do Consumidor, Dia do Circo e também dos Síndicos. Queremos parabenizar a todos pela passagem do seu dia. Dentro de instantes estaremos ouvindo hoje a conclusão da mensagem que nós ministramos desde ontem. E você, ao término deste programa, também terá a oportunidade de ouvir ainda um dos músicos, um dos intérpretes da música ministrada pelo Ministério da LPC. Continue conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Queremos deixá-los antes com esta música que eu creio você vai se deleitar, você vai ser profundamente confortado através desta música. Durante toda aquela noite nada consegui pescar. O cansaço me abatia, resolvi então voltar. Eu estava lá na praia quando Jesus se aproximou. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Depois de tanta coisa linda que Jesus ali falou, ele se virou e disse: Pedro, volte para o mar. Mandou que eu jogasse a rede, é hora de pescar. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. A pesca foi maravilhosa, foi ali que eu aprendi que eu era um homem fraco, precisava o seguir. Prostrado ali diante dele, ouvi a sua doce voz. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Hoje em dia ele fala para mim e para você: jogue a rede nesse mundo e depois confie em mim. Sua vida ele escolhe, é hora de pescar. A partir de agora, filho, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Davi, no Salmo 51, ele diz: lava-me com risopo. Ele está lembrando, ele está falando sobre este aspecto da importância do sangue, quando era derramado pelo sacrifício dos animais, adicionado ao risopo. Ele diz isso no verso 7: purifica-me com risopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi conhecia, Davi sabia a importância do sangue adicionado ao risopo. Então, meus irmãos,
Quando você vê isso na Bíblia, Isaías, conforme citamos no capítulo 1, versículo 18, o Salmo 51, versículo 7, e você vai encontrar o quanto a palavra de Deus salienta, destaca, de forma bem pontual, o quanto foi importante o sangue, mais precioso do que prata, ouro ou joias preciosas ou diamantes. Então, no verso 19, como eu havia dito, desde a eternidade, esse sangue para Deus já tinha sido derramado. Paulo, escrevendo aos Efésios, inclusive no capítulo 1, versículos 3 a 7, ele fala sobre este aspecto do sangue e da morte sacrificial de Jesus, que foi consumado, que foi realizado por cada um de nós. Tamanha foi a importância que Deus teve para comigo e para com você. Nós fomos hiper valorizados através do sangue de Jesus, o qual nos purifica de todo o pecado. E Paulo diz isso aqui, e aqui eu vejo, me permitam aqueles que não acreditam na predestinação, aqui está a predestinação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos antes que os mundos existissem, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, meus irmãos, a salvação custou um preço, e o preço foi o sangue de Jesus. Não esqueça nunca disso. Você está salvo não é porque você é bom, não é porque você é uma pessoa que dá um bom testemunho, não é porque você é um crente assíduo aos cultos na igreja, não é porque você entrega o dízimo, não é porque você é uma pessoa que se reserva mais do que tantos outros, não é porque você é uma pessoa que dá um bom testemunho, não é porque você é um crente mais zeloso, mais espiritual. Tire isso da sua cabeça. A Bíblia diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia, não passa de trapo de imundícia, mas é através do sangue de Jesus que nós fomos justificados, que nós fomos valorizados. Louvado seja o nome do Senhor. Este sacrifício, meus irmãos, foi planejado por Deus muito antes da fundação do mundo. Ele me viu antes de eu existir, antes de João Bosco de Moraes existir, antes da irmã Francinete Porto de Moraes existir, antes da irmã Auridete existir, antes, muito antes, Jesus derramou o sangue dele para salvar a sua alma. Nós precisamos de valorizar o sacrifício de Jesus, o sangue que ele derramou, foi todo suficiente para nos perdoar e também para nos purificar. Inclusive em 1 João 1,7 nos diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Eu quero contar para vocês uma história que eu ouvi assim que eu me converti. Um conferencista estava fazendo uma conferência numa pequena cidade, e numa das noites alguém convidou o maior
bandido que havia naquela cidade. Um homem perverso, sanguinário, estuprador, assaltante, tinha alguns crimes nas costas, um homem perverso, um homem temido inclusive. E alguém teve a lembrança de convidá-lo para ele vir à conferência, no intuito dele ser tocado e ser alcançado pelo amor de Deus e obtivesse a salvação. E assim foi feito. Então, à noite, chegou aquele homem maltrapilho, um homem terrível, que já a presença dele já causava terror onde ele se encontrava. E ele entrou e sentou-se lá, e o pastor naquela noite, foram 3 noites de conferência, ele pregou 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. A primeira noite pregou esse versículo, segunda noite esse versículo, terceira noite esse versículo, 3 noites. E o que mais chamou a atenção da membrazia daquela igreja é que aquele homem não perdeu nenhuma noite. Esteve na primeira noite, pensavam que ele não ia vir na segunda noite ele estava sentado, na terceira noite também. O pastor fez o apelo, ele não se decidiu, mas quando terminou o culto, ele veio à frente procurar o pastor e disse: pastor, amanhã de manhã eu quero fazer uma visita no gabinete pastoral, eu quero ter uma conversa com o senhor. Os irmãos ficaram tudo aperreados. Pronto, ele vai matar o pastor. Ele vai fazer algum mal ao pastor. Todo mundo ficou preocupado. E os irmãos ficaram de prontidão, algumas pessoas ficaram ali de alerta, na hora que foi marcado para ele vir. E o pior, quando ele veio com a malinha na mão. Pronto, aí disseram: é uma arma, vai matar o pobre do pastor. E aí quando ele chegou lá, ele sentou-se. Olha, aí começou a contar a história dele. Eu sou um bandido, eu sou assaltante, tive não sei quantas mortes, eu sou assaltante, sou tudo, estrupei, já fiz e aconteceu. E aí foi abrindo a mala dele e foi tirando um bocado de arma que ele tinha. Ele disse: eu prestei atenção todas as noites à sua pregação. Se andarmos na luz, ele gravou: como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pastor, isso é verdade? O pastor disse: é verdade, está escrito. Se você crê, você será também alcançado. Mas pastor, então ele abriu a mala, tirou um punhal, disse: olha, com esse punhal aqui, eu tirei vida de muitas pessoas para assaltar. E eu quero saber, pastor, ainda assim eu tendo feito vários crimes com esse punhal, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado? Ele disse: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E assim ele foi tirando e deixou em cima da mesa do birô do pastor um bocado de arma, punhal, faca, armas de grosso calibre, de tudo. E o pastor, ele perguntando, e cada vez que ele perguntava, nascia no canto dos seus olhos uma lágrimazinha. E então ele dizendo: pastor, tem jeito para mim? Tem. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aquele homem, quando terminou de apresentar tudo, ele se ajoelhou quebrantado e disse: pastor, eu creio que o sangue de Jesus lavou a minha alma e me purificou de tudo, de todos os crimes que eu cometi. Quem pensava que aquele homem ia tirar a vida do pastor, aquele homem estava ali convertido, quebrantado, aceitando e confessando a Jesus, por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Não importa a dimensão, não importa o que você praticou, não importa o que você fez, importa que você esteja arrependido, contrito e venha a Jesus. Estou lembrando agora, irmãos, de um ex-presidiário chamado Renatinho, que fez parte do Comando Vermelho. Ele esteve aqui na nossa igreja há mais de 20 anos, ou uns 25 anos mais ou menos. A minha esposa ainda era viva quando ele esteve aqui.
Alguém está lembrado de Renatinho? Olha, várias pessoas. Renatinho, ele fazia parte do Comando Vermelho, um bandido de alta periculosidade. Ele esteve aqui na nossa igreja. Levamos ele para o presídio do Serrotão, presídio do Monte Santo. Ele testemunhou aqui na cidade. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi que no seu testemunho ele disse: quando eu estava no Comando Vermelho, eu era importante, eu era uma das pessoas que tinha até uma certa regalia com o meu chefe. Eu tinha vários apartamentos em Copacabana, eu tinha uma praça de táxis, eu tinha fazenda, tinha muita coisa. Então ele começou a contar o que é que ele contou aqui na igreja. Ele disse que um dia ele foi convidado, ele ia passando na porta de uma igreja, estavam cantando um cântico e ele foi atraído pelo cântico e entrou para participar do culto, e alguém convidou para ele ficar sentado lá, e ele ficou, e o pastor fez um apelo, pregou, fez um apelo, e quando fez o apelo ele veio à frente. Renatinho, ele veio à frente, fez a decisão dele. E aí ele conta no seu depoimento que quando ele chegou lá no outro dia no Comando Vermelho, ele disse: agora eu sou crente. Mas o que? Você agora é crente? E quem fazia parte na época, dizia Renatinho, que deixasse o Comando Vermelho, não saía com vida. Não saía com vida do Comando Vermelho, segundo o depoimento dele. Então o chefe chamou ele à frente, disse: olha, você agora vai decidir se você vai continuar ou não conosco, ou se você vai seguir esse evangelho, essa lei dos crentes. E ele disse que quando voltou, deram um prazo, ele voltou para dar a resposta. Ele foi ao pastor da igreja onde ele se decidiu, e o pastor disse: olhe, pegue todas as chaves dos apartamentos que o Comando Vermelho lhe deu, traga todas as chaves da praça de táxi que o Comando Vermelho lhe deu e devolva ao chefe do Comando Vermelho, porque tudo isso foi o diabo que lhe deu, e você deve devolver. Não saia de lá com nada. Devolva tudo que o Comando Vermelho lhe deu. Devolva tudo. E assim ele fez. No dia que ele voltou para dar a resposta, ele chegou lá e disse: olha, eu estou vindo aqui porque eu estou decidido a seguir o evangelho. E ele sabia que quem saísse, ao sair, até chegar na porta, depois de conversar com o chefe, ia levar uma rajada de metralhadora nas costas. Ele contou isso aqui. E ele conta que quando ele entregou a chave de vários apartamentos em Copacabana, no Rio, várias chaves de uma praça de táxi que ele tinha, ele devolveu: está aqui tudinho, estou devolvendo. Eu cheguei sem nada no Comando Vermelho e estou saindo sem nada, e não quero nada. Mas ele sabia que ele, ao sair de costas, ele podia receber uma rajada de metralhadora nas costas. E ele conta no testemunho dele que ele estava com a palavra de Deus na mão, e as unhas dele ele agarrou com tanta força, esperando o tiro nas costas, que ele agarrou com tanta força, que é como se tivesse as unhas entrado no couro da capa da Bíblia. Me lembro de tudo isso que ele contou. E ele esperando, ele saia de costa, ele saiu de costa, chegou até a porta principal, saiu e viajou o Brasil, não sei se ele ainda está vivo, viajou o Brasil todo, esteve aqui em Campina Grande, deu esse depoimento. Tudo isso por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, não importa a sua vida, a vida que você levava. Lembra-se da mulher prostituta Raabe? Foi salva, inclusive veio a fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Preste atenção, esse
essa salvação é tão valiosa, é tão preciosa, porque valeu tudo o que Deus tinha de melhor para dar por nós, que foi o seu Filho Jesus Cristo. E João não encontrou palavras para traduzir a dimensão, a profundidade, a elasticidade imensurável do amor de Deus, quando ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Custou, portanto, o que Deus tinha de mais precioso. A joia do Pai era Jesus, foi Jesus. Ele disse: eu vou dar esta joia por vocês. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, a parte C, nós encontramos João dizendo: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, deu a sua vida. João, quando esteve na visão apocalíptica, viu em uma visão os mártires que vinham da grande tribulação. E esses mártires que João teve por revelação, uma visão deles vindo vestidos de alvas, vestimentas alvejadas, brancas como a lã, brancas mais do que a neve, chamou a sua atenção. E João não sabia que aqueles personagens tratavam-se dos mártires que vinham da grande tribulação. E então diz o texto que um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmãos, preparem-se, que se por acaso nós chegarmos a passar pela grande tribulação, nós vamos fazer parte desses personagens que João viu, todos vestidos de vestiduras brancas. Quem são estes que vêm da grande tribulação? São aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, ainda no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, nós encontramos João dizendo e ouvindo: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Atos 20, 28, nós encontramos: atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Inclusive esse versículo aqui de Atos 20, 28 é um dos versículos mais fortes que nós temos, dentre muitos, para você mostrar e provar as chamadas testemunhas de Jeová que Jesus é Deus. Por quê, pastor? Porque é muito claro o versículo onde ele diz: atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus é Deus, amém? E aí, meus irmãos, estamos concluindo. Jesus, antes de partir para estar preparando morada para mim, para você e lugar para cada um de nós, porque ele disse e ele prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho, disse Jesus.
Aí ele deixou como substituição da celebração da ceia, da Páscoa, a Santa Ceia, a qual encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 26, versículo 28, Jesus deixou dois elementos que serviriam de emblema, de símbolo, para nós, todas as vezes que celebrássemos a ceia, nos lembrássemos do seu corpo que foi dilacerado na cruz e do seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Ele diz: fazei isso todas as vezes que o comerdes e o beberdes, em memória de mim, até que eu venha. Ó irmãos, o sangue de Jesus, portanto, foi o valor da salvação das nossas almas. É por isso que Pedro diz aqui: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Estou concluindo com apenas duas citações de dois textos para a gente orar depois, agradecendo a Deus pelo sangue de Jesus que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Eu quero ler ainda só dois versículos. O primeiro deles está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 20, onde Paulo diz: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, nós ainda pecamos hoje, ainda erramos, ainda falhamos. É possível que você hoje diga assim: pastor, eu cometi hoje um pecado, não estou interessado em saber qual foi o pecado que você cometeu, não interessa. Você pode até dizer assim: eu pequei, pastor, hoje, eu faltei com a verdade, eu menti para o meu marido, eu menti para a minha esposa, eu menti para o meu filho, eu menti para o meu vizinho. Estou citando apenas um exemplo. Arrependa-se desse pecado que você cometeu hoje e lembre-se, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão mais alvos do que a neve, mais branco do que a lã. Aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. Aquele que confessa alcança misericórdia, porém aquele que encobre estará debaixo da maldição do Senhor. Provérbio nos diz isso: quem encobre as suas transgressões jamais prospera, é maldição sobre a sua vida, porém aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Procure diariamente higienizar a sua mente, procure diariamente purificar a sua alma, purificar os seus olhos, purificar a sua boca, purificar a sua língua, purificar seu coração, purificar suas mãos, purificar todo o seu ser, através do sangue de Jesus, o qual nos purifica de todo o pecado. Espero que você tenha sido profundamente abençoado através de toda esta palavra que nós ministramos. Não perca, outra vez estaremos juntos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua saúde e o seu coração. E até amanhã, se Deus quiser.